Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um dia, né, da nossa semana acadêmica, penúltimo dia. Estamos nos aproximando do final de uma semana muito prazerosa, muito produtiva. Eu quero agradecer muito a todos vocês, né, por estarem nos acompanhando aí, alguns maratonistas, inclusive, né, que acompanharam a gente em praticamente todos os horários, todas as palestras. Os que não puderam, sabemos também que a vida, né, tem muitas complicações. Espero que estejam assistindo às gravações ou que assistam, né, assim que possível. Hoje a nossa atividade é um pouquinho diferente. Hoje a gente não está pelo YouTube, estamos aqui pelo Teams, porque a nossa proposta é uma oficina, né? Então é uma proposta mais participativa. Hoje vocês não vão precisar ficar só escrevendo, né? Vão ter momentos que vocês vão poder participar um pouco mais. E é com muito prazer, né, que eu trago aqui a professora Raquel para falar isso com a gente. Vou fazer uma autodescrição, porque a gravação depois vai para o YouTube, né, para ficar ali junto com os outros vídeos da semana acadêmica. Então, teremos pessoas nos assistindo também na gravação, né? Então, eu sou, né, professora Luana Carneiro, para quem ainda não me conhece, sou coordenadora do INICEP, que é o nosso núcleo de iniciação científica, pesquisa e extensão e pesquisa, perdão. Penúltimo dia eu já estou. É, sou coordenadora também do curso de gestão ambiental. É muito prazeroso estar organizando essa semana, apesar do cansaço, apesar do desgaste, porque, né, a gente vê frutos muito bonitos, muito legais sendo colhidos, né? Então, se tendo, junto com a professora Tatiane, que está junto com a gente aí no Unicep, e hoje está mostrando a carinha, mas geralmente é ela que está lá no chat, lá do YouTube, né, interagindo com todo mundo. Tivemos outras professoras ajudando a gente essa semana, como a Narcisa, a Liza, é, mas, né, no geral, a maioria das vezes é a Tatiane que está ali fazendo essa, né? Hoje ela vai ficar aí pelo chat também. A professora Raquel vai, explicar a dinâmica que ela vai utilizar, tá? Vou pedir que mantenham, por enquanto, microfones e câmeras desligados, para a gente poder destacar aqui a professora Raquel, e aí ela vai passar para vocês a dinâmica. Uma ótima oficina para vocês. Professora Raquel, bióloga, mestre em desenvolvimento sustentável, com uma ampla experiência nessa área ambiental. Já esteve com a gente no curso de gestão ambiental, hoje está atuando no curso de pedagogia, orientando trabalhos de extensão, mas somos parceiras, então estamos sempre fazendo coisas juntas, então tenho muito prazer mesmo, de apresentar essa oficina para vocês. Uma ótima oficina, uma ótima noite, que dê mais, seja mais um evento muito prazeroso. Seja muito bem-vinda, Raquel. Obrigada, Luana. Boa noite a todos e todas. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos na altura dos ombros. Os cabelos estão meio ruivos. Eu tenho olhos verdes. é, Estou usando um fone branco, pequeno, e uma blusa verde. Um colar, prateado, curto. Primeiro, eu queria agradecer o convite do Unicep, através da professora Luana e da professora Tatiane. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom falar nas semanas acadêmicas, né? E depois eu queria agradecer a participação de vocês. 25 pessoas numa sexta-feira à noite. Estou muito feliz, né? Eu prometo tentar ser breve, porque apesar de eu querer ser breve, né, sexta-feira à noite eu estou morta também, mas eu sei que vocês também estão, eu falo muito. Então, assim, vamos tentar, mas eu não prometo conseguir não, tá? Vamos lá, gente, vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Tá entrando gente ainda, Bessa. Me digam aí se vocês veem a apresentação.
Sim, não, eu não estou Sim, vendo o sim, chat. Sim? sim, Sim, Raquel. Raquel. Beleza. Outra coisa, gente, eu vou falar de compostagem, a gente vai falar, né, de algumas coisas sobre compostagem, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer uma composteira caseira. E aí eu abro para dúvidas, perguntas, tá bom? É, então vamos lá. Eu acho que eu ia falar mais alguma coisa, não esqueci. Ah, eu ia falar que eu não consigo ver o chat, tá? Então, se vocês fizerem perguntas, a professora Tatiane, acho que ela anota pra gente, ou então depois eu vou relendo o chat, tá? Mas eu não consigo perguntar para você, ler durante a apresentação. Vamos lá. Então, o que que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre o que que é compostagem, né? A gente vai entender o que que é compostagem. A gente vai falar dos tipos de compostagem, alguns tipos de compostagem. Quais são os benefícios da compostagem para a sociedade, para o meio ambiente? Qual é a relação entre compostagem e mudanças climáticas? Tem, sim, tem relação. É, a relação entre compostagem e as ODS, né? Quando a gente faz compostagem, quais ODS a gente atinge, né? A gente cumpre. Vocês sabem que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são as ODS, são objetivos de uma agenda, né, que vários países do mundo se prontificaram a realizar, né? São 17 objetivos, com metas que a gente deve cumprir até 2030, né, para alcançar aí um desenvolvimento mais sustentável, né? Depois a gente vai ver como que a gente pode fazer uma compostagem, uma composteira caseira, né, um passo a passo. E eu vou dar exemplos de empresas que fazem compostagem caseira. Se você não quiser fazer a compostagem, tem empresas que fazem isso por você. Vamos lá. O que que é compostagem, né? Compostagem é um processo biológico onde micro-organismos e animais invertebrados, insetos, tá? Transformam matéria orgânica, frutas, cascas de legumes, cascas de ovo, fezes de animais herbívoros, restos de café, pó de café, né? Restos de plantas quando a gente poda, folhas, etc. Ao final desse processo, né, os resíduos reduzem de volume, transformando-se em um material de cor escura, textura homogênea e cheiro de terra, chamado de composto orgânico, que a gente chama de adubo também, que pode ser utilizado diretamente do solo, em jardins, vasos de plantas ornamentais, hortas, pomares, auxiliando inclusive a recuperação de áreas degradadas. Nossa, passou rápido, é isso mesmo. É, A compostagem, gente, ela pode ser feita de forma industrial, tá? É um processo que é realizado em grande escala, geralmente por empresas especializadas. Nesse método, a matéria orgânica ela é processada em instalações especialmente projetadas para esse fim. E os resíduos eles são dispostos em pilhas, né? Ou leiras, que chama, ou esses montes aqui, vocês podem ver na figura esses montes aqui, né? É isso. E são revolvidos com frequência, né, revolvidos, para permitir a entrada de oxigênio nesses montes, tá? Eles são monitorados, a temperatura e a umidade são monitoradas. Essa técnica utiliza de micro-organismos eficientes aeróbicos, ou seja, micro-organismos que utilizam oxigênio, tá? Como as bactérias e os fungos, e permite uma decomposição eficiente e acelerada, resultando em um composto de alta qualidade em um curto período de tempo. Esse composto é o adubo, né? Depois a gente tem a compostagem caseira, que a gente chama também de vermicompostagem. Por que vermicompostagem? Porque é feita com minhocas, né? Aqui na imagem a gente vê uma composteira caseira, né? E a pessoa com um pote plástico na mão, ela jogou aqui restos de alimentos, né? Eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem umas mini minhoquinhas aqui. Depois vocês vão ver mais de perto as minhoquinhas.
Essa opção é para quem deseja fazer a compostagem em pequena escala, né? Com pouco resíduo, né? Com pouco material orgânico, só seu e da sua família. Dá para fazer também, por exemplo, na sua vila, no seu prédio, né? Nesse método, restos de É, alimentos. Oi, desculpa, aí a Sanã tá falando que seu microfone está muito baixo, porém para mim tá normal. Se tiver como você falar com ele um pouquinho mais perto para ver se melhora. ixi, melhorou? O Melhorou, Yassanã? que vocês acham? Aumentou? Para todo mundo tá baixo? Que às vezes você tem que aumentar o volume do seu laptop, do seu computador. Melhorou, ela falou que melhorou. Para mim tá ótimo. Melhorou? Então vou ficar segurando ele aqui. Então tá. Voltando, gente. Então, na compostagem caseira, os restos de alimentos, folhas e outros materiais orgânicos são colocados numa composteira doméstica, que funciona por meio da ação de minhocas, que auxiliam esses micro-organismos aeróbicos, que a gente já viu, né? Já presentes no meio a decompor a matéria orgânica. É, Assim, com os cuidados adequados, como controle da umidade e tipo de resíduos colocados na composteira, é possível obter um adubo de qualidade para uso em vasos de plantas ou jardins. Na compostagem caseira, a gente não tem um controle, né, tão sério, de umidade. Você tem que prestar atenção, né? Se você vai colocar a sua composteira, ela não pode ficar embaixo do sol, né? Afinal de contas, pensa nas minhoquinhas. Onde que as minhoquinhas vivem, né? Dentro do solo. Se você colocar a sua composteira embaixo do sol, as minhocas vão tentar sair, vão morrer, não vai dar certo, né? Então, se você controlar direitinho, né, a temperatura, a umidade, não pode ser num lugar muito seco, né? Você consegue fazer uma compostagem caseira com minhocas. É, Aí, se você pensar, você vai ter a ajuda aí de insetos que vêm, né? Normalmente, usar a sua composteira, né? Eu vou mostrar para vocês mais a seguir a minha composteira, porque eu tenho uma composteira com minhocas. E aí eu mostro para vocês os insetinhos que ficam na composteira também, né? E aí a gente tem a compostagem em larga escala, que é semelhante à compostagem industrial, mas é realizada por instituições públicas, né, ou empresas contratadas para compostar esse lixo doméstico. Nessa não há uma separação eficiente dos materiais que entram no processo, porque é isso, as pessoas jogaram no lixo, né? Logo, esse método requer um controle rigoroso do processo, né, visando a produção do composto em grande quantidade para uso em áreas verdes, praças e parques públicos. A compostagem em larga escala, ela envolve a coleta dos resíduos separados para compostagem, a triagem, separando a matéria orgânica da inorgânica, né? É o que a gente chama de lixo seco, né? E lixo molhado. O lixo molhado é o que a gente chama de matéria orgânica, certo? E o seco é aquele que vai para reciclagem, né? Garrafa PET, lata, vidro. E o descarte, onde os resíduos não aproveitados são enviados para os locais de descarte, como os aterros. Quais são os benefícios, gente, da compostagem, né? Compostagem desempenha um papel fundamental na gestão ambiental dos resíduos. Ao reaproveitar o lixo orgânico, a gente evita que esses resíduos sejam enviados para os aterros, né, onde podem emitir gases de efeito estufa, como o metano, que contribuem para o aquecimento global, né, e causam problemas diversos nas comunidades localizadas no entorno dos aterros. Um dos principais benefícios da compostagem é o enriquecimento do solo. O composto orgânico, que é o adubo, né, resultante do processo, é rico em nutrientes essenciais para as plantas, como nitrogênio, fósforo e potássio. Quando
incorporado ao solo, esse composto melhora a estrutura, né, desse solo e aumenta a capacidade de retenção de água. Além disso, estimula a atividade de micro-organismos benéficos, contribuindo para o crescimento saudável das plantas. Oh, caramba! Outro benefício é a redução dos resíduos, né? Ao direcionar os resíduos orgânicos para a compostagem, a gente diminui a quantidade de lixo que vai para os aterros, prolongando a sua vida útil e evitando a emissão de gases de efeito estufa associados à decomposição, que é o metano. A compostagem também desempenha um papel significante na conservação da biodiversidade. Quando a gente promove uma agricultura mais sustentável, com o uso desse composto orgânico, né, do adubo orgânico, e a gente reduz a utilização de fertilizantes químicos no processo produtivo, a gente elimina a dependência dos agrotóxicos, deixando o solo mais saudável, rico em micro-organismos e produtivo. Todo esse processo impacta positivamente o meio ambiente. Com as terras mais saudáveis e produtivas, a gente evita a exploração de novas áreas de plantio e, consequentemente, a manutenção das matas e toda a fauna presente nelas. Além disso, né, a compostagem está alinhada aos princípios da economia circular. Vamos tirar aqui. Que visa maximizar o aproveitamento de recursos e minimizar a geração de resíduos, né? Então, ao transformar a matéria orgânica em composto orgânico, né, nesse adubo, a gente permite que esses materiais retornem ao solo como nutrientes, produzindo alimentos, insumos e matérias-primas que retornam às atividades produtivas e o ciclo é retroalimentado, fazendo economia circular. Essa abordagem sustentável promove a conservação dos recursos naturais e reduz os impactos negativos das atividades produtivas no meio ambiente. Outra coisa muito importante, que é uma consequência da compostagem, é o controle da poluição do ar e da água, né? Evitar a decomposição desses resíduos orgânicos nos aterros sanitários implica na diminuição de gases de efeito estufa. Então, se a gente faz a compostagem, esse material, né, esse material orgânico, ele não vai para o aterro sanitário, a gente diminui a nossa emissão de gases de efeito estufa, né? A gente diminui essa quantidade de metano que vai para a atmosfera. Além disso, o composto resultante da compostagem, quando aplicado ao solo, melhora a infiltração de água, reduz a erosão e o escoamento superficial. Isso contribui para a preservação dos recursos hídricos e a melhoria da qualidade da água, né? Além da gente evitar que, né, a decomposição desse material orgânico, né? Todo mundo sabe que, né, lixo orgânico vira o quê? Chorume, né? Esse chorume sem tratamento, quando ele vai parar nos lagos, nos rios, né? Enfim, vários corpos d'água, em baías, ele é extremamente impactante, né? Ele participa aí de uma poluição da água, né? Dos mares, dos rios e, enfim, dos rios que a gente capta água para beber também, né? E das praias que a gente usa, enfim. Além desses todos os benefícios que eu falei, a compostagem é uma ação de enfrentamento à emergência climática que nós vivemos, né? Por alguns motivos. Segundo dados da ONU, a perda e o desperdício de alimentos geram cerca de 8 a 10% das emissões globais de gases de efeito estufa. Então, quando a gente joga, né, restos de alimentos no lixo comum, né, a gente emite aí quase 10% de emissões, quase 10% de gases de efeito estufa, né? Então, a compostagem, além de
né, da perda e do desperdício de alimentos, tem a questão da emissão do metano, né, a partir da decomposição desse lixo orgânico. Compostagem, gente, está relacionada aí a 5, né, diretamente a 5 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Se a gente faz compostagem, a gente alcança o objetivo 2, a gente ajuda a alcançar o objetivo 2, né, que é fome zero e agricultura sustentável. Então, a compostagem contribui para isso. A compostagem contribui para o objetivo 12, que é consumo e produção responsáveis, né? A compostagem contribui para o objetivo 15, que é vida terrestre, a conservação dos ecossistemas terrestres, né? Também ecossistemas aquáticos, mas mais diretamente o 15. Contribui para o 13, né? Que é a ação contra a mudança do clima. E para o 17, que é parcerias e meios de implementação, porque né, as empresas, ao fazerem compostagem, as organizações, ao se mobilizarem para fazer compostagem, né, essas relações entre catadores, cooperativas, né, empresas, instituições públicas, né, isso fortalece aí as parcerias, né, e os meios de implementação, além da sociedade, né, se a gente pensar na conscientização. Então, a gente consegue ver aqui, nessa imagem, né, que o processo de decomposição dos resíduos orgânicos nos aterros sanitários produz grandes quantidades de metano, né? O metano, né, que é o CH4, é um gás altamente nocivo ao meio ambiente e cerca de 25 vezes mais potente que o gás carbônico, que é o CO2, né? Vamos ver aqui na parte de cima, tá ruim, né, para ler, mas está escrito aqui qual é a diferença entre lixão e o aterro sanitário. Na parte de cima a gente tem um lixão e embaixo um aterro sanitário, né? Não pode mais ter lixão, né? Mas aí em vários lugares a gente tem. Então, o lixo aqui no lixão, ele é jogado direto na natureza, né? E aí você tem aves, animais, um odor, né? E o chorume, ele infiltra, né? Ele pode infiltrar no lençol freático, ele pode encontrar aí algum corpo d'água, algum rio, né? Causando poluição hídrica. E aqui a gente tem bolsas de metano que se formam, né? Porque esse material, essa matéria orgânica vai se decompondo e a gente tem bolsões de gás metano. No aterro, né? O aterro já tem aí membrana impermeável, né? O lixo ele é coberto com terra, o metano ele é captado e queimado, mas mesmo assim a gente tem liberação, né, de metano na atmosfera. Então o ideal é que o lixo orgânico não chegue, né, aqui. Existe captação e tratamento do chorume, né, com certeza. Mas a compostagem doméstica pode reduzir até 90% das emissões de metano. 90%. E como que a gente pode fazer isso? Não é difícil, é simples. 3 caixas, tá? As 2 primeiras caixas são chamadas de caixas digestoras de resíduos orgânicos, certo? Entre uma caixa e outra, a gente tem uns furos, né? Tem uns furinhos entre cada caixa, tá? Para as minhocas poderem passear e o resíduo líquido poder cair aqui. Então, as 2 primeiras são as caixas digestoras de resíduos orgânicos. E a terceira caixa chama caixa coletora de líquidos, tá? Na caixa superior, né, na terceira caixa, não, primeira, vamos chamar essa aqui de 1, 2 e 3. Na caixa 1, a primeira, a superior, devem ser depositados os resíduos orgânicos e a matéria seca. Quando a caixa estiver matéria seca,
Como é que é o nome daquilo, gente? É serragem, tá? Muitas pessoas, eu não coloco serragem, por exemplo, mas muitas pessoas colocam serragem entre uma camada de alimento e outra, para evitar que fique muito úmido e para evitar que dê bichinho, né? Insetos. Então, aqui na primeira a gente coloca os resíduos orgânicos, né? Então, a gente coloca resto de maçã, casca de banana, é, casca da cenoura, tudo que você descascou e que você não vai comer, né? Antes de ser temperado, né? Tudo que tá cruzinho. Você coloca aqui, né? E aqui estão as suas minhocas também, né? A terra com as minhoquinhas. E aqui, na segunda, as minhocas estão também, tá? Então, na primeira, a gente coloca o resto de matéria orgânica. Quando ela estiver cheia, né? E aí vai depender do seu consumo, ela vai ser trocada de posição. Então, a primeira e a segunda trocam de posição. Encheu aqui, joga essa para baixo. E essa fica aqui em cima, né? Lembrando sempre que todas as caixas têm furinhos. Na caixa intermediária, os resíduos orgânicos entram em decomposição, transformando-se em adubo. Esse período dura mais ou menos um mês, né? Essa caixa aqui, você não deve colocar resíduos nela, nesse período. Então, você coloca aqui, na de cima, a de baixo vai ter aquela terra maravilhosa, aquele adubo perfeito que você pode colocar nos vasos de planta, né? E a caixa inferior, que é a caixa coletora de líquidos, é onde fica o adubo líquido de excelente qualidade, que a gente chama também de chorume do bem, né? Ele é gerado durante o processo de compostagem com as minhocas, né? Então, aqui que fica o... E ele é maravilhoso para você botar na água e jogar nas suas plantinhas também, tá? Então, você ganha uma terra super adubada, maravilhosa, e você ganha também um adubo líquido. Tem alguém que levantou a mão. Foi a Boa Maria. noite. Boa noite, professora. Boa noite. É que eu fiquei com a dúvida. Tem a primeira caixa, a segunda ela fica vazia a princípio. Quando a gente começa a fazer a compostagem? Então, vou te mostrar aqui na minha. Essa aqui é a minha composteira. Certo. Ela é pequenininha assim, ó, essas caixas a gente, né, ou você compra ela pronta, você pode comprar ela pronta, vem até com as minhocas, ou você pode comprar essas caixas assim e fazer uns furinhos nelas, tá? Nessa primeira caixa, você está vendo aqui à direita, ó, fica um resto de comida. Certo. Tá? Aí vai ter aqui, né? O resto de comida, vai ter um pouquinho de terra, né? As minhocas. Não sei se dá para ver aqui, ó. Tem algumas minhocas. Vocês veem o meu cursor? Eu consigo ver. Então, tem umas minhoquinhas aqui, porque elas se reproduzem e também tem os baby minhoquinhas, né? Certo. E aqui o alimento, nessa primeira, de cima, tá? Certo. Aí vem a do meio. A do meio, né? É assim. Aqui é o adubo, tá vendo? Mas esse adubo, a gente coloca ele pronto ou ele vai descendo conforme for entrando em decomposição o alimento? Essa dúvida que eu estou. Ah, entendi. Você coloca aqui um pouco de terra, né? Até porque para as minhocas no começo, né? Tá Elas certo. vão passear da segunda, elas vão ficar passeando entre a primeira caixa e a segunda. Entendi, obrigada. De nada. Estão vendo, gente? Ó, esse material marronzinho aqui é uma terra úmida, né? Super rica em nutrientes. Essa é a segunda caixa. A terceira caixa fica difícil de ver, não sei se vocês conseguem ver, aqui tem um líquido, né? Que é o chorume do bem. Vou mostrar para vocês
um vídeo. Deixa eu tirar compartilhamento aqui, vou compartilhar o vídeo para vocês. Vai ter que ser a tela. Ô, meu pai. Estão vendo? Estão vendo o vídeo? Sim, Raquel. Sim, professora. Então, ó, de vez em quando, eu abro aqui a torneirinha. Professora Raquel, Oi. boa noite. Desculpa te interromper aí, mas eu quero saber, essa caixa que desce o líquido, a gente tem que colocar alguma coisa? Não, ela fica vazia, né, para o líquido descer. E a do meio, a gente tem que colocar as minhoquinhas? A Maria perguntou sobre a terra, mas eu fiquei nessa dúvida. Ou coloca as minhoquinhas ou não? Elas vêm mesmo dos alimentos? Não, as minhoquinhas você coloca, elas não vêm dos alimentos, Ah, não. tá. Tá? Tá. Você tem minhocas para a gente comprar que são específicas para isso. Você pode Ah, tá. comprar até no Mercado Livre, no OLX. Essas composteiras, elas já vendem prontas e elas vendem de vários tamanhos. Tem P, M, G, depende da quantidade de família que você tem, né? Eu moro Sim. sozinha e é, é minha salada de todo dia que vai parar ali, minha bananinha de todo dia. Correto. Então eu tenho uma pequenininha, mas tem gente que tem umas grandonas. Mas essas caixas você pode comprar pronto ou você pode comprar a caixa e fazer os furinhos, né? Tá. Então, na primeira caixa, a gente vai ter onde você coloca. A primeira caixa é sempre onde você coloca, Sim. né? A segunda caixa é onde vai ficar o adubo, né? Mas a segunda caixa, quando você for preparar, a segunda caixa tem que ter terra também, tá? Ah, tem que ter terra, né? Tem. Sim. Para as minhocas poderem passear da primeira para a segunda, Sim. tá? Ok. E a terceira você não faz nada, porque ela só recolhe líquido. Tá, ok. Eu vou Obrigada. voltar a compartilhar aqui. Tá bom, gente? Posso continuar? Pode. Vocês estão vendo aqui, ó, os buraquinhos? Sim. E aí, quando a primeira estiver cheia, você pega a primeira, coloca no lugar da segunda e você vai voltar a usar só a primeira, né? As duas caixas se revezam, né? Elas ficam se revezando. Eu não sei se vocês conseguiram ver na primeira, mas aqui tem uns insetinhos, tem umas larvinhas de inseto, né? Não me incomodam nem um pouco. Mas você pode colocar também uma touca na sua composteira, que ela deixa o ar passar, né? Uma touquinha fininha, né? Não é touca de banho, não, hein, gente? É uma touca tipo touca de feltro, que ela vai deixar o ar passar, né? Mas ela não vai deixar os insetos chegarem aí, né? Porque isso aqui é um grande banquete, né? Para as mosquinhas, os mosquitinhos, eles gostam de ficar aqui, Verdade. colocar as larvinhas deles e tal. Então sempre tem umas mosquinhas pequenininhas, uns mosquitinhos. Mas não é tipo um mosquito da dengue, Aedes aegypti, nada disso. Sabe aquelas mosquinhas de fruta, né? Isso, dá nisso. Ah, professora Raquel, mas eu tenho horror disso, minhoca, eu acho a coisa mais horrorosa do mundo. Não consigo, tenho pânico, não consigo. Tem empresas que fazem isso por você, tá? Tem empresas que vão te dar um baldinho,
Você vai contratar o serviço, eles vão te dar o baldinho deles, você vai ficar enchendo o baldinho, vai botar na sua pia e vai, né? Descasquei cenoura, cortei tomate e vai botando ali. Uma vez por semana, vem uma pessoa na sua casa, você entrega o baldinho e ele vai te entregar adubo, vai te entregar o chorume do bem, né, para você usar nas suas plantinhas. Então, você continua conseguindo fazer, né, esse movimento de não jogar o seu lixo orgânico fora, né, no lixo, né, de não jogar no lixo, e consegue a compostagem, consegue os benefícios da compostagem sem ter que ter uma composteira. Se você acha a minhoca a coisa mais horrível do mundo, se você tem problema com insetinhos, você pode contratar um serviço desse, né? Sua casa é muito, muito, muito pequenininha e não sei, tem o gato vai jogar a composteira no chão. Contratar uma empresa dessa não é caro, é barato. E pode ser uma boa oportunidade para você, né? Então, eu sei que no Rio, por exemplo, tem o ciclo orgânico, tem o Somos Casca, aí, ó, Sul, quem é do Sul? Várias aqui, ó, Ponta Grossa, Curitiba, Composta Mais, Procomposto, Brotei, Ecocitros, Reciclo, Terafolito, Adubare, em vários lugares. Isso aqui essa lista de empresas que fazem compostagem por você, eu peguei no site do Ciclo Orgânico. Sudeste, olha, tem Rio, São Paulo, Minas Gerais, um monte, tá? Vários e vários lugares. Centro-Oeste tem Ecobalde e Origem Compostagem. No Norte tem uma aqui em Porto Velho, mas provavelmente na cidade de vocês tem também, gente. É só procurar, joga no Google que vocês conseguem. Eu finalizo aqui a minha fala dizendo, gente, que as mudanças climáticas, para quem é professor, né, e para quem não é professor, elas podem e devem ser trabalhadas tanto em sala de aula como dentro das famílias, dentro das empresas, em qualquer trabalho de vocês, né, em qualquer lugar no território de vocês. Estimulando sempre o pensamento crítico e a resolução de problemas, né? O mais importante é isso, é a gente educar para a ação. Então, mais uma vez, fazer compostagem é uma forma da gente enfrentar mudanças climáticas, né? Se a gente pensar que o nosso trabalho aqui é trabalho de formiguinha, a gente não tem como aprovar leis, mudar empresas, mas a gente pode, né, mudar a forma com que a gente se relaciona com o nosso lixo, tá? É isso. Boa noite, professora. Vamos todos juntos, sem deixar ninguém para trás. E eu vou abrir para perguntas. Parei de compartilhar. Raquel, Boa noite. elogios, antes que façam as perguntas, né? A Paola fala que a ação benéfica ela achou muito interessante. A Adriana, que é do Sul, ela conta que as minhocas chegam vivas, né? Que o amigo comprou em relação às minhoquinhas da composteira, né? O Ricardo falando que ele só conseguiu entrar agora, mas ele estava super curioso como funciona a composteira. E o Sid Clay, que ele achou muito interessante, Maria, já vamos para você, que como a compostagem ajuda a diminuir a emissão dos gases dos efeitos estufas, porque ela evita a decomposição dos resíduos em aterros que geram metano, né? Então ele achou muito interessante. Agora, Maria, pode perguntar para a professora. Enquanto isso, eu estou lançando a lista de presença, tá, pessoal? Para vocês assinarem para ter a emissão do certificado. Professora, eu posso pegar essas minhoquinhas e colocar direto na minha terra, no meu vaso de planta que fica no quintal? Elas vão fugir.
Entendi, tá certo. Elas vão fugir. Olha, deixa eu compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu comigo. Essa composteira, eu comprei ela inteira, né? Vieram as 3 caixas furadas, a torneira e esse pezinho de madeira, né? E esse pezinho de madeira é bem legal, porque dá altura para a gente colocar uma garrafinha embaixo para pegar o chorume, né? E veio a terra e as minhoquinhas. Só que na outra casa que eu morava, batia muito sol na área de serviço, onde ficava a composteira, né? Teve um dia que elas todas tentaram suicídio. Quando eu cheguei em casa, elas tinham todas saído, estavam todas espalhadas pela minha cozinha. Por quê? Porque eu coloquei num lugar que batia sol, no calor do Rio de Janeiro, né? Coitadas, elas ficaram ali incomodadas e foram procurar outro lugar, né? Outra vez que isso aconteceu também, porque é isso, minhoca se incomoda, vai embora, né? Outra vez que elas se incomodaram também, que é bom atentar, foi uma vez que eu podei minhas plantas em casa, tinha comprado planta nova, podei, e você pode colocar o resto das plantas que você poda, né? As folhas e tal, é matéria orgânica, então você pode colocar dentro da caixa. Eu coloquei Professora, e elas todas. Oi, só um minutinho. Eu coloquei, todas elas saíram também, não gostaram, morreram, várias minhocas, porque provavelmente essa planta que eu comprei tinha sido usado nela adubo químico, né? Tinha usado veneno para matar pragas, etc. E aí o veneno vai matar a minhoca também. Então, se atentem para isso. Diga. era exatamente quais lixo orgânico que eu não posso colocar na composteira. Que você não pode colocar na composteira. Coisas, por exemplo, que já estejam o resto da sua salada, se você botou muito sal, se você botou azeite, vinagre, essas coisas todas, né? Não vai ser legal. Então, assim, o que você pode botar? Você pode botar cascas de fruta, casca de legumes. Não é legal colocar casca de coisas cítricas, né? Por causa das minhocas. Tem gente que faz a composteira sem minhoca, né? Demora muito mais, tá? Mas é possível, né? A matéria orgânica, ela vai se deteriorar ali, né? Por causa dos micro-organismos, né? Que a gente não vê. Então, ali vai ter bactéria, vai ter fungo, né? Que vão fazer essa decomposição da matéria orgânica. Com a minhoca é muito mais rápido, tá? Mas você pode fazer sem a minhoca também. É, Então, assim, que eu saiba, cítricos, né? Limão, não é bom. Tem gente que usa casca de ovo, tem gente que não usa casca de ovo, né? Se você comprar ela pronta, vai vir uma lista de coisas que você pode ou não usar. Você não pode usar carne de jeito nenhum, né? Massa, essas coisas assim. Você tem que usar matéria orgânica, né? É casca de legume, casca de verdura, né? Frutas, o Raquel, algumas café. cascas também, tipo casca de mandioca, aquela casca dura, né? Eles falam que não é bom também você colocar, É, porque é muito tuberosa, pode ter algum látex que as minhocas também não vão gostar, não. No geral, gente, as minhocas são bebês, né? Né? Então, assim, elas não vão gostar de uma coisa muito ácida, né? Que pode matar. Vocês têm que pensar que ela também tem paladar, elas vão ajudar vocês. Assim. Então, assim, algumas cascas, né? Aquela casca da mandioca, do aipim ou da macaxeira, aquela coisa dura, né? Elas não vão gostar, porque ali não vai ter nada termo, nada proveitoso para elas comerem. Alguns casos, alguma casca de abacate, algum vegetal que solta algum látex, alguma coisa assim, elas também não gostam, não. Tem uma pergunta aqui do Sid Clay,
que eu acho interessante para você responder. Quais os erros mais comuns ao se começar uma composteira em casa e como evitá-los? Então, erro mais comum foi o que eu cometi, de colocar ela num lugar que pegava sol e quente, né? Pensa, a minhoca fica onde? Embaixo da terra, né? Ela gosta de lugar escuro, né? E úmido. Então, se colocar ela onde tem calor, não vai dar certo, tá? Outra coisa, se você usar, né? Se você for usar bastante, colocar muito material e colocar muito material úmido, vai ficar muito úmido e isso vai atrair mais inseto, tá? Então, é legal colocar a serragem. Quando você compra pronta, né, a composteira caseira, né, essa composteira doméstica pronta, eles já te mandam um saquinho de serragem. Ou você pode comprar um saquinho de serragem, arrumar, né, sempre tem nessas lojas de material de construção. E aí, entre uma camada e outra que você for colocar, né, de cascas e tal, você faz uma camadinha de serragem, porque isso vai deixar menos úmido, né? É, mas o quê? O que eu fiz também foi muito um erro de iniciante. Eu não pensei que a planta que eu tinha comprado podia ter sido utilizado adubo químico nela, né? Veneno, né? Mas É meio herbicida, né? provavelmente eles colocaram lá algum herbicida e aí, né? Matou várias minhocas. O bom, gente, é que minhoca se reproduz com muita facilidade. Então, assim, você vai ganhar algumas, né, grandes e tal. Vai ter um dia que você vai olhar assim, vai ter um monte de pequenininha, né? Porque, ó, né, elas namoram muito. E tem bastante filhos, além de namorar com muito. Tem bastante filhos. Tinha uma outra. Cláudia pergunta, assim, sobre os alimentos que já estão perecendo. Pode colocar na composteira? Pode e deve, né? Os alimentos vegetais, né? Se o leite estragou, não bote na composteira, né? Estragou o iogurte, estragou o leite, não, nem a carne. Mas assim, aquele tomate que você achou que você ia botar na salada, né? Aquela salada que você comprou porque você ia começar a dieta na segunda-feira e a salada tá lá morrendo de velhice da geladeira, pode pôr. A Adriana fala que a dela é direto no chão e está no sol direto. Olha que maravilha. A E minha é na caixinha. funcionou sua Adriana, você mora onde? no sul. Ah, e no sul já ajuda, né? Verdade. No sul já ajuda, porque coitada da minhoca nesse calor do Rio de Janeiro. Não sobrevive, porque nem os humanos. Nem a gente está vou fazer sobrevivendo. Eu introdução. não estou no Rio no momento, eu estou em Brasília, mas estão me dizendo que o Rio está assim. Então, A Maria vai. solucionou sua pergunta. Tem a Maria e tem o Ricardo. Vamos Se lá, quiser gente. o microfone. Maria ou Ricardo? Tem Paola também, que está com a mão levantada. Sim. Oi, gente, boa noite. Oi, boa noite. Opa, vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Ah, tá ótimo. Não, porque a Maria, acho que ela não falou, ela baixou a mão, né? Deixa eu abrir a câmera aqui para ver se vocês me veem. Eu estou no meu trabalho, cheguei um pouquinho atrasado. Opa, agora sim. Professora, desculpa, eu não sei se isso já foi falado, peço perdão. Eu fiquei muito feliz assim do ponto, né, da composteira, o exemplo. E como eu estou fazendo licenciatura de História, eu queria saber se dá para utilizar compotas transparentes. Você explicou isso, eu já tinha explicado. As vasilhas para colocar, né? Tem que ser foscas, tem que ter uma cor fosca. Essa é a minha dúvida. Eu já vi fazerem com. Como é que é o nome? Garrafão de água. Garrafão de água de 20 litros. Um galão.
O galão, isso. O galão de água de 20 litros. Eu tinha uma amiga que fazia composteira, ela não fazia com minhocas, mas ela fazia composteira assim, ela botava nisso. Ela aproveitava tudo na casa dela, não existia lixo na casa dela. Então, já que precisava usar água assim, ela fazia composteira nesses galões, né? E aí fazia uma camada de matéria orgânica, uma camada de terra e serragem, uma camada, e aí ia esperando, né? Mas é aquilo, sem minhoca demora mais, né? Com minhoca, eu acho muito mais interessante uma cor mais escura, porque é isso, né? Por causa da luz, né? As minhocas não gostam muito da luz, menos as minhocas da Adriana, que estão direto no chão e gostam do sol. As minhas não gostam, não. Né? E isso acontece, né? Se você pensar que minhoca gosta de ficar enterradinha, né? E aí, se bater muita luz ali, não aconselho. Acho que talvez um material um pouquinho mais escuro seja mais interessante. Não, beleza. Eu fiz essa pergunta porque acho que você já imagina o porquê, né? Futuramente, pegando na sala de aula, eu ia querer fazer algo assim parecido para os alunos verem, né? E aí tentar usar um material plástico transparente para que eles visualizem, né, a compostagem, né? Trabalhar com isso. Mas foi ótimas dicas aí, eu estou adorando. Que ótimo. Inclusive, futuros professores. Educação climática é tema obrigatório a partir de 2025 em todas as escolas, no currículo escolar. Da mesma forma que educação ambiental é trabalhada de forma transdisciplinar, né? Educação climática também, ou seja, aí tem um tema já de aula, né? Compostagem, e porque a compostagem auxilia no enfrentamento às mudanças climáticas. Legal. Né? Beleza, professor, obrigado. De nada. A Paola, pode Boa perguntar. noite, tudo bem? Boa noite. Então, eu tenho um comentário positivo a fazer. Deixa eu ligar a câmera. Fica mais apresentável. Eu tenho um comentário positivo a fazer. Meu avô e minha avó, nascidos na década de 40, eles sempre me mostraram esse costume da compostagem, mas até hoje eu não tinha esse conhecimento do que era compostagem, mas eu via, eu tinha essa vivência de toda a minha infância. E eles têm esse hábito dessa criação dessa era antiga. E como eu nasci na década de 90, eu já nasci na década tecnológica e não via tanto, não tinha tanto contato, mas foi tão importante a criação com eles, porque eles sempre plantando, sempre fazendo compostagem, sempre reciclando, eles têm uma educação assim maravilhosa. E agora paro para pensar e analisar como é rico o ensino das pessoas antigas e às vezes a gente não absorve esses conteúdos maravilhosos que eles passam. Com certeza, Paola, maravilhoso. Aliás, parabéns aos seus avós. E é isso, né? Isso era uma coisa que hoje a gente ensina como uma coisa diferente, mas isso era um costume, né? Era o normal, né? Porque a dificuldade, ainda mais em regiões mais rurais, né? Que você tem menos facilidade de jogar o lixo, né? Porque hoje vem aqui o caminhão da Conlurb, pega o lixo e leva embora, né? Quase eu nem sei para onde vai meu lixo, né? A gente tem pouca responsabilidade sobre o nosso lixo. Mas, né, antigamente morava todo mundo em casa, né? As pessoas tinham suas plantas, suas hortas, seus pomares, e isso era muito bom, né? E fazer a compostagem, além de você diminuir a quantidade de lixo que você tem que jogar fora, você diminui a quantidade, né? Porque ó, se aquele lixo fica muito tempo ali, ele chama bicho, né? Vai dar rato, vai dar barata, vai dar inseto, né? E o rato traz a cobra. Então, assim, eles, né, antigamente as pessoas lidavam muito melhor com os seus resíduos, né? E faziam mesmo compostagem, até porque tinham as hortas em casa. Então, assim, hoje a gente mora cada vez em lugares menores também, né? Eu moro em apartamento, então, assim,
a minha composteira é micro, né? Ela é pequenininha e ela tem de uma pessoa. Se, né, assim, para quem tem muita gente em casa, tem que ser uma composteira maior. E aí onde que você coloca, né? Nem todo mundo tem aonde colocar, mas é isso, a gente inventa, a gente fica criativo, usa em galão de Exato. água, Muito caixas, bacana. essas caixas aí você compra em loja de R$ 1,99, faz os buraquinhos, né? Bota uma torneirazinha que funciona. E para Hoje, com 30 anos, eu me pego perguntando aos meus avós, vô, como é que eu mantenho essa planta bonita? Como que eu consigo fazer cada espécie, né, gerar assim o seu máximo? E ele sempre me dando ótimas dicas e parece que isso é tão bom, isso é tão rico, essas informações. Eu tenho até uma lembrança que uma vez meu avô ganhou R$ 4.000 no bicho e a ação dele foi comprar um caminhão de mudas para plantar na chácara. Ele comprou mais de 1.000 mudas e plantou na chácara dele. E olha que pensamento rico. ele estava plantando o futuro, com certeza, uma pessoa que pensou no futuro. E hoje já tem 80 e poucos anos e é o meu Iron Man. Pois é, mais sombra, né? Quanto muita gente está derrubando árvores, ele está plantando, né? Ele plantou. E é isso. Gente, olha só. Valdemir levantou a mão, já observei, Valdemir, e tem duas perguntinhas aqui. Para não ultrapassar muito o horário, senão a gente vai terminar sexta-feira, meia-noite. A gente vai fazer só essas duas perguntas e o Valdemir e vai encerrar, tá bom? A professora Raquel já deu o e-mail dela, qualquer coisa vocês podem procurá-la. Podem procurar nós também na gestão ambiental, que a professora Raquel já foi da gestão ambiental. E qualquer coisa, se a gente souber, a gente tira a dúvida de vocês, tá bom? Vamos lá, Valdemir. Pode abrir o microfone e perguntar. Valdemir, Tati, seu microfone está desligado. Quando o Valdemir aparecer, tá? O José Francisco, ele tem uma dúvida. Ele pode colocar a minhoca retirada da terra e colocar dentro da compostagem? Ué, poder pode, né? Eu só não sei se ela vai ficar bem, assim, ali dentro, né? Mas normalmente essas composteiras caseiras são outros tipos de minhoca que são utilizados, né? Eles chamam de minhoca californiana, né? Eu, sinceramente, não sei se vai dar certo, mas é uma tentativa. Valdemir também está com a mão levantada. Então, mas ele não está respondendo. Ô, Valdemir, tô vendo ele aqui. Ah, você está sem microfone? A gente, a gente não te escuta, Valdemir. Olha, enquanto o Valdemir tá com a mão levantada, o Valdemir, mas enquanto ele não vê o microfone dele, tenho aqui, posso ler? A Roseni falou que ela nasceu em aldeia, lá em Minas Gerais, e eles jogavam direto nas hortas, nos pés de laranja, entre outras plantas. Com certeza, né? Se você tem horta, você joga matéria orgânica ali mesmo, né? A casca da fruta vai ali mesmo, porque o processo é o mesmo, né? Mas aí, dentro da sua casa, né? Quem não tem um quintalzão, quem não tem uma horta dessa, né? É uma forma aí da gente fazer aí o descarte desse material, né? De transformar isso que ia ser lixo, que ia virar, né? Que ia lá para o caminhão do lixo, escorrer aquela água. Quando o caminhão do lixo passa, né? Não fica aquela água que é pingando, aquele chorume. E é isso. Aí quando chove, vai aquilo tudo para os bueiros, né? E isso vai voltar, né, para a Bahia, vai voltar para os rios, vai voltar para algum lugar, certo? E aí a gente fazendo em casa, a gente evita, a gente transforma esse material que a gente não quer mais, né?
num adubo para as plantas e num chorumezinho do bem para a gente jogar nas nossas plantinhas também. Eu distribuo, gente, porque é mais do que as minhas plantas aguentam, né? Você bota um pouquinho, dilui na água e borrifa na planta. Eu distribuo, os meus amigos adoram. As minhocas são muito eficientes. Isso que você falou, ela diz que quando separamos resíduos sólidos e orgânicos, sobra pouco lixo para descartar, né? Sobra. Se a gente pensar mesmo no nosso lixo, né? Se a gente faz compostagem e se a gente recicla, praticamente não tem nada, né? Você vai jogar as garrafas plásticas no plástico, o vidro no vidro, comida na composteira, o que vai, assim, sobra de resto de outras coisas que você não pode, né? Mas é muito pouco mesmo. A gente consegue. E finalizando, a Maria diz que aula maravilhosa. Sempre tive curiosidade em como fazer uma compostagem. Que bom, gente. E finalizando, a Paola, ou Paula, ela diz um comentário sobre a semana acadêmica. Como enriquecer meu conhecimento? No quadro que nos encontramos ambientalmente, agradeço muito por essas palestras, Unileia e toda essa equipe de mestres. Maravilha, eu que agradeço. Gente, a professora Luana pediu para ela vir aqui para finalizar, mas ela já apareceu durante a semana inteira e vai aparecer amanhã. Eu estarei nos comentários, né, no chat, mas eu queria desejar uma boa noite para vocês. Eu espero que essa aula, esse encontro, né, essa oficina, tenha acrescentado muito na vida de vocês, tenha esclarecido as dúvidas, né, as curiosidades, né, e que vocês nos assistam amanhã, é o nosso último dia. A nossa finalização. O microfone do Maldemir não está funcionando, é por isso que ele não apareceu. E nos vemos amanhã, às 9 da manhã, falando sobre racismo ambiental. Muito interessante também, tenho certeza que vocês vão aproveitar. Até lá, gente. Professora Vou Raquel, me, quer se despedir? vou me despedir. Aliás, muito legal. O tema é muito importante mesmo. É um tema que eu adoro, né? Que é um desdobramento aí de injustiça ambiental, que a gente já vê e a gente vai continuar vendo muito aí, com, né, mais mudanças climáticas. É, Infelizmente, é um tema que está muito aí nas notícias, né? E a gente precisa saber dele. Eu queria agradecer demais vocês, gente. Não imaginava que a gente ia ter tanta gente assim numa sexta-feira à noite, né? Eu sei que todo mundo queria ir para o happy hour hoje, queria jantar com a família quietinho, né? Todo mundo cansado da semana. Então, acho maravilhoso. Estão perguntando aqui da lista de presença. Que já Tati, vou lançar de novo. Está fixado, mas eu vou lançar de novo. lança de novo. Então, assim, queria agradecer demais vocês, gente. Muito obrigada pela participação, ótimas perguntas. Gente, nem eu estava exausta e estou ótima, estou super pilhada. Vocês foram excelentes. Uma ótima semana para vocês, né? Um bom fim de semana, descansem e façam uma composteira ou comprem uma composteira. Vamos diminuir aí a nossa pegada nesse mundo. É isso, gente. Voltei. Ninguém me viu essa semana ainda, né? Vim aqui só para vocês me verem, porque, né, eu ando sumidíssima essa semana. Raquel, maravilhosa oficina. Muito obrigado mesmo por ter aceitado participar desse momento com a gente. Com certeza você trouxe muita coisa legal. Aproveito para lembrar que a gente vai colocar lá no canal a gravação, então quem quiser assistir de novo, né, para ver, perdi alguma coisa, né? Como a professora Tatiane falou, tiver alguma dúvida, fala com a gente. Se a gente não souber responder, a gente procura, né? A gente vai atrás. Eu sou de outro curso, não sei como falar com a professora Raquel. Fala com a gente do Unicep, que a gente encaminha a dúvida para a professora Raquel. Fala, da gestão ambiental, fala com a gente também. Estamos aí, estamos em todas. Pode falar, Raquel.
Eu jurei que eu ia ser breve, mas eu não consigo. Uma lembrança só para vocês que vão fazer projetos de extensão, né? Ou na área de meio ambiente, na área de mudanças climáticas, né? Quem é da gestão ambiental ou quem é das licenciaturas de pedagogia faz projetos de extensão também, né? Ou de outros cursos também faz projetos de Todas as extensão. áreas, né? Quem tiver interesse em fazer um projeto de extensão sobre compostagem, olha aí a oportunidade. Eu posso disponibilizar esse PPT para vocês, né? Vocês podem implementar uma composteira na igreja, na academia, na vila de casas de vocês, no prédio, né? Olha que legal, na escola onde vocês dão aula, né? Em diversos lugares aí. É um projeto de extensão, certo? E muito Fica a dica. proveitoso, inclusive, né? Aí Para fica a muito a se dica. aprender. Inclusive, a gente teve a Adriana que está aqui com a gente, ela fez o projeto de Apex 2 dela com essa temática, né? Ó. Ela até falou, queria ter tido essa aula antes da Apex 2, E mas fica a ela se dica saiu muito bem. E fica a dica também para quem quer empreender, né? Esse ciclo orgânico, essa é uma empresa que começou com um rapaz pegando os colegas deles tendo muito lixo orgânico, produzindo muito lixo orgânico, e todo mundo dando para ele, dando para ele, dando para ele, fazer, pá, isso aqui é uma ideia de ter uma empresa no qual eu recolho lixo orgânico e dou para eles o adubo. Então, as pessoas pagam para ele cuidar do lixo das outras pessoas. Então, assim, para quem tem alguma curiosidade, quer abrir uma empresa, também uma maneira de empreender, de ganhar o seu dinheiro, gente. Não é só Viu? Já uma outra visão. É. Muito boa. A Paola já tinha falado? Tá com a Ela falou, não mão? sei se ela levantou a mão de novo. Porque eu estou vendo a mãozinha aqui. Você já Já falou, falou. Paulo? Esqueceu Já de falou. abaixar. Então, acho que é isso, né, gente? Vamos dar aquela relaxada na sexta. Eu espero vocês amanhã, e amanhã, né, estarei falando com a professora Rosângela, que é convidada, com a professora Solange. Vamos falar de racismo ambiental, vamos falar de justiça climática, e eu vou trazer algumas coisinhas para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a COP, a Conferência das Partes, e o G20, com foco na justiça climática e no racismo ambiental, mas vou explicar um pouquinho sobre o que são esses eventos tão importantes. Espero vocês amanhã. Um beijo. Raquel, muito obrigado, boa noite. Tati, muito obrigado mais uma vez aí pela força de sempre. Queridos, muito obrigado por terem estado aqui. Tchau, gente. Muito obrigada. Vou encerrar a gravação.